作ったアニメは好きですか？好きといえば好きですけど、結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。Hideaki sofreu de uma depressão profunda durante 4 anos, após a criação de Nadia, O Segredo da Água Azul, uma série animada inspirada no livro 20.000 Léguas Submarinas, de seu estúdio recém-criado, a Gainax. Há diversos relatos do quanto perfeccionista Hideaki é, e com as animações que cria não é diferente. Ele fazia de tudo. Ele animava, produzia, dirigia e roteirizava. Ele era tão obcecado em tornar a animação perfeita que o seu pequeno estúdio provavelmente não atendia às suas altas expectativas quanto à obra. Seu trabalho excessivo o rendeu uma exaustão e um sofrimento mental, o qual ele próprio chamou de um controle pouco criativo. Mas aqui foi um momento muito importante para sua vida. Mesmo entregue a uma depressão incapacitante, em uma fase da vida que ele mesmo diz que estava focado apenas em não se matar, o nosso diretor começou o processo de produzir Evangelion, um anime que foi tanto um impulso para sua fama e o início da sua ruína. Não interessa quantos vídeos, artigos e análises tentem compreender sobre o que de fato esse anime é. Neo Genesis Evangelion é confuso e arriscamos dizer que foi mal escrito. Analisemos essa afirmação do ponto de vista do criador e do seu processo criativo. Segundo a revista New Type, Hideaki Anno não fazia ideia de como o anime iria acabar. Ele e seus colaboradores apenas iam animando a trama enquanto o roteiro ia sendo escrito. E esse roteiro era bagunçado. Em entrevistas, sua equipe diz que eles pegavam as anotações de Hideaki Anno e tentavam escrever uma história por cima, porque Anno não explicava direito o que ele estava tentando fazer. Então, com uma má comunicação entre a equipe, um roteiro que ia sendo mudado quando bem queriam, um final inconclusivo, temos Evangelion, uma massa confusa de lutas e psicologia superficial. Embora a gente tenha que reconhecer a primazia por trás da criação de Evangelion Neon, de como o autor entregou a sua vida à obra, ela por si só não se sustenta. É como um médico e um monstro. Hideaki não é nada sem Evangelion e Evangelion não é nada sem Hideaki. Provavelmente, se ele não tivesse investido o seu amor e o seu tempo na criação dessa obra, ele já teria se suicidado. Durante décadas, Hideaki foi infernizado pelos otakus do mundo inteiro que não gostaram exclusivamente do final da obra. O produtor da Gainax, Toshi Okada, afirma que Hideaki, após o término do anime, raspou a sua cabeça como um sinal de desculpa para aqueles que não gostaram do anime. Mesmo assim, ele continuou sendo perseguido com ameaças de morte através de e-mails e cartas. Durante anos, ele tentava lançar algum filme que agradasse o público. Esses momentos foram tão intensos e perturbadores para o diretor que existem diversos documentários e entrevistas dele falando o quanto, após o lançamento do filme de Eva, ele se entregava cada vez mais à depressão e à angústia. O quanto ele se cobrava para fazer um próximo filme melhor animado e melhor explicado. Ele relembra sua própria dor toda vez que tinha que reescrever o roteiro do anime que contava os piores momentos da sua vida. A partir daí, Hideaki se decepcionou com seus fãs, que, de acordo com suas próprias palavras, tiraram conclusões precipitadas, absurdas da sua história e transformaram o anime em uma espécie de dogma, o qual ele é venerado como um guru dos fiéis do Evangelho Neon que ele criou. E ele odiou tudo isso. Anno viu o Evangelho ser transformado em uma espécie de culto. Porém, ele ainda afirma: Evangelho é como um quebra-cabeça. Qualquer pessoa pode vê-lo e dar sua própria resposta. Em outras palavras, estamos oferecendo aos espectadores a oportunidade de pensar por si mesmos,
para que cada pessoa possa imaginar seu próprio mundo. Nunca ofereceremos as respostas, mesmo na versão teatral. Quanto a muitos espectadores de Evangelion, eles podem esperar que forneçamos os manuais tudo sobre Eva, mas isso não existe. Não espere obter resposta de alguém, não espere ser atendido o tempo todo. Todos nós temos que encontrar nossas próprias respostas. Ele ainda continua dizendo: Evangelho é minha vida e eu coloquei tudo que sei nesse trabalho. Essa é minha vida inteira, minha vida em si. Hideaki Anno odeia os otakus? Em uma entrevista realizada para a revista Kodansha em 2003, ele próprio responde isso. Eu digo coisas críticas em relação aos otakus, mas não os rejeito. Eu apenas digo que devemos dar um passo para trás e sermos autoconscientes sobre essas coisas. Eu acho que é perfeitamente bom, desde que você haja com consciência do que está fazendo, autoconsciente e ciente da situação atual. Eu só não tenho certeza se é uma coisa boa chegar ao ponto que você se isola da sociedade. Interessante relatar que essa entrevista foi concedida um ano após o seu casamento com a Moyoko Anno, a sua atual esposa. E esse momento foi muito importante para a sua vida. Apesar de se casar, Hideaki vivia de uma forma reclusa, totalmente focado no trabalho. Houve um tempo em que ele até foi um hikikomori, que é alguém que se isola da sociedade. Então podemos ver aqui na afirmação dele que ele se arrepende do seu antigo estilo de vida e provavelmente não se veja mais como aquele personagem isolado e depressivo que o Shinji é em Evangelho. Mas as pessoas não querem ver o Shinji feliz, então ele continuava escrevendo cada vez mais histórias tristes em relação ao garoto. Até o seu último filme, Evangelion, A Esperança, onde ele finalmente dá um ponto final à jornada miserável do Shinji, e talvez a sua própria, dando uma companheira para Shinji, tal qual ele também teve em sua vida real, e assim ambos aprenderam a ter esperança. Em 2005, a Moyoko publicou um livro de nome Insufficient Direction, Hideaki Anno e Moyoko Anno, contando um pouco como é a sua relação com o diretor otaku e obcecado pelo emprego. Ela relata o quanto ele gasta com figuras de tokusatsu e como ele sabe de todo esse universo melhor do que ninguém. Muita gente criticou o livro pela sua gama impenetrável de referências ao universo otaku. Porém, devemos lembrar que isso é apenas uma pequena célula de conhecimento que deve inundar o cérebro de Hideaki, e que não é à toa seu apelido Otaku God. ありがとう。ありがとう。脱力してる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。今のありがとう。ありがとうよかったね。なんかありそうですよ。いけました？いけるかどうかわかんないけど、まあしょうがないですねこれね。ありがとう。これでいかないと。ありがとう。